Vamos então dar continuidade à nossa atividade. O Wagner fez uma introdução para a gente muito importante para nos auxiliar a compreender como que os transtornos nascem na nossa mente, na mente dos indivíduos de uma forma geral. Fica claro que eles são resultados do conflitos internos que nós trazemos, que estão configurados dentro de todo um complexo que é o nosso consciente e o nosso inconsciente. O resultado desses conflitos, no geral, são transtornos das mais diversas características. Então, o objetivo nosso nesse momento é que a gente possa conhecer alguns desses transtornos, para que a gente tenha condição de pelo menos identificar, dar um direcionamento. A gente acredita que a gente, enquanto monitor, enquanto trabalhador espírita, independentemente da atividade que nós estamos, é importante que a gente conheça um pouco mais dos transtornos mentais, dos transtornos psicológicos ou psiquiátricos, para que a gente saiba se posicionar da melhor forma possível. A gente não quer formar psicólogos nem psiquiatras, até porque nós não somos especialistas no assunto e a gente não tem condição de esgotar o assunto em uma tarde. O que a gente vai fazer é trazer alguns desses transtornos e mostrar como que eles se manifestam, para a gente saber como identificar esses transtornos. A ideia é a gente fazer uma explicação da visão espírita sobre esses transtornos, e aí eu vou estar trazendo para a gente um exemplo, um estudo de caso, para que a gente verifique mais ou menos como é que ele se dá. Uma coisa importante, não é porque a gente vai dar uma determinada característica que toda vez que alguém demonstrar essa característica, ela tem então um transtorno. A gente não pode pensar assim, a gente tem que lembrar daquilo que o Wagner falou, que para a gente caracterizar algo como patologia, ele tem que ter duração, ele tem que ter intensidade, ele tem que ter uma frequência, um conjunto que faz com que a gente tire esse comportamento do conjunto do que nós chamamos de normal. Utilizar a palavra normal e anormal é muito complicado, porque quando a gente fala que algo é normal, automaticamente a gente está dizendo que aquilo que não tem essas características é anormal, e a gente tende a tratar isso como uma doença, uma patologia. Não é assim. À medida que a gente vai caracterizando, vai ser muito provável que alguns de nós perceba que eu tenho essa característica, eu tenho também essa, eu também tenho essa característica. É normal, a gente vai se percebendo muitas vezes que quem tem o transtorno não é o outro. Muitas vezes quem tem o transtorno é a gente. Mas a preocupação é quando isso se dá em uma forma exagerada, porque no dia a dia é normal. É normal, inclusive, a gente ter casos mais graves, a gente ter uma situação, inclusive, semelhante a uma esquizofrenia, por exemplo, mas como caso único na vida da pessoa. Isso não significa que ela tenha aquela patologia. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente, porque senão a gente vai olhar para o vizinho, para o marido da esposa e vai começar: você tem o transtorno da ansiedade, você tem o transtorno de psicose. A gente tem mania de enxergar as coisas nos outros, e quando não é essa a nossa intenção. Mas tão somente que a gente tenha uma bagagem para conseguir auxiliar aqueles que estão conosco durante o trabalho, em especial nos nossos estudos, para que a gente possa então dizer realmente: você está passando por um problema, dependendo da forma, da aproximação que a gente tenha com esse indivíduo, a gente poder chegar para ele abertamente e propor alguma solução para ele. Mais importante que a gente esteja ciente. Então, o monitor, ele tem uma função muito importante. O monitor, ele é um vigilante. O monitor, independentemente do tipo de estudo que nós estejamos fazendo parte, seja de um EJE, seja de um estudo das obras espíritas, das obras básicas, da Joana de Ângeles, qualquer estudo que a gente vai fazer, qualquer atividade que a gente vai fazer, nós somos vigilantes. A gente tem que prestar atenção
naqueles à nossa volta, para que a gente possa então ter clareza no trabalho que nós vamos estar fazendo. Então o monitor, ele precisa ter percepção do grupo. Para que ele tenha percepção do grupo, ele precisa ter uma certa sensibilidade e ele precisa ter conhecimento sobre o que não é um comportamento dentro dos padrões normais, para que ele possa tomar alguma atitude se necessário. Lembrando, casos episódicos únicos não indicam necessariamente que alguém tem um transtorno ou uma patologia. Então, o comportamento do indivíduo, quando a gente trabalha, por exemplo, um ano de estudo com ele, que geralmente a gente acompanha durante um ano inteiro, a gente começa a perceber qual que é o comportamento dito normal daquele indivíduo. E quando ele sai desse normal, a gente consegue perceber. Então, comportamentos de inquietação, de raiva, comportamentos de movimentação muito além do normal, a gente começa a perceber que determinados comportamentos estão fora da esfera do que a gente chama de padrão para aquele indivíduo. Então, o monitor, ele tem essa responsabilidade. E nós, então, vamos sempre estar levando em consideração que nós estamos lidando com espíritos imortais. Nós somos espíritos imortais, trazemos uma bagagem de muitas encarnações, das quais nós trazemos aprendizados positivos e nas quais também nós trazemos muitas vezes erros que nós colocamos à conta de erros, de culpas, de julgamentos diversos que acompanham a gente na existência atual, na existência efetivamente onde nós estamos vivendo as consequências de todo esse conjunto daquele quadro psicológico complexo que o Wagner apresentou para a gente um pouco atrás. Então, a doutrina espírita nos chama a atenção, e o livro da Sueli traz bem isso, a gente lembrar que nós estamos em fase de reencarnação, de aprendizado, onde nós vamos superar as circunstâncias que nós estamos trazendo em nós. Então, as distonias ou as patologias, as dissociações, expressam os resultados de ações desequilibradas do espírito no seu passado próximo ou remoto ou recente, que o tornam vulnerável, visto que a conduta negativa, danosa, prejudica primeiramente o próprio autor, abrindo zonas mórbidas em seu psiquismo, refletindo-se no seu perispírito e registrando-se no corpo físico em reencarnações posteriores. A gente costuma dizer que todo transtorno psicológico, psiquiátrico, está ligado a uma causa obsessiva, ok? Mas a gente não pode cair no erro de dizer que foi a obsessão que gerou o transtorno psicológico. Não é assim que funciona. Muitas vezes a gente vai ter uma questão física, orgânica, às vezes uma lesão cerebral que pode desencadear um transtorno e por conta do transtorno abrimos a brecha, baixamos a guarda e um processo obsessivo se instala. Então nós temos a combinação de transtorno do ponto de vista orgânico, mais a questão espiritual, que é a obsessão. No entanto, a obsessão também pode levar a um transtorno a longo prazo, porque a obsessão, quanto mais intensa, ela pode fazer com que o indivíduo, então, perca a sua própria identidade, perca controle, e aí ele vai também poder desenvolver um tipo de transtorno. A questão a gente não tem como dizer precisamente, fulano tem um transtorno porque ele foi obsediado. Porque ele foi obsidiado, fulano tem um transtorno. Não dá para a gente fazer ligações diretas em absolutamente nada. O que a gente tem que fazer é usar o bom senso para poder avaliar cada circunstância em especial. E as características, elas são tão variadas que o mesmo transtorno ele pode aparecer de um jeito para um indivíduo e totalmente diferente para o outro em termos de sintomas. Então vamos lá. A gente vai falar sobre as neuroses e as psicoses,
Tá? Não é objetivo nosso entrar nas patologias de perversão, até porque elas exigem um nível de complexidade que vai muito além do nosso tempo e até mesmo da nossa capacidade, uma vez que nós também somos aprendizes. E a gente percebe que no dia a dia estão mais presentes as neuroses e as psicoses. Elas se dão de uma forma bem mais expressiva. Isso ficou bem claro naquele gráfico que foi mostrado para a gente. Então, o transtorno de ansiedade, a ansiedade em si não é um transtorno, mas ela pode ser um transtorno e a partir daí ela ser caracterizada como um transtorno de ansiedade. Toda vez que nós temos a expectativa de algo que vai se realizar, nós temos a tendência de sentirmos ansiedade. Eu vou fazer uma prova amanhã ou semana que vem, a gente tem aquele receio, um certo medo, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo dentro das nossas expectativas. E a gente tem e sente nesse momento ansiedade. Isso é normal. A ansiedade está muito relacionada ao medo. E o medo é um indicativo da nossa primitividade que nos auxilia a determinadas decisões. Como a gente tem medo de algo, a gente evita aquele algo. É uma situação de alerta, onde o nosso inconsciente nos mostra que é preciso parar naquele momento, porque senão a gente cometeria uma série de circunstâncias. Se eu não tivesse medo, eu ia dirigir em alta velocidade. Se eu não tivesse medo, eu ia fazer uma série de coisas. Ia andar sozinha num horário que não fosse muito seguro para minha segurança. Então, o medo faz com que a gente tenha barreiras a determinados comportamentos. E a ansiedade, à medida que ela vai se aprofundando, que ela vai se intensificando, ela vai também intensificando o medo das coisas. A gente passa a ter um medo muito intenso. Então, quando a gente sai de uma ansiedade normal e passa a chamar essa ansiedade de transtorno, é porque ela está praticamente dominando a vida do indivíduo. A medicina fala pra gente que a ansiedade, ela é uma neurose, se caracteriza pela irresolução de tudo que pretende e pensa. Então, se o indivíduo tem mania de começar as coisas e não continuar, isso pode ser um indicativo de ansiedade ou pode ser já um sintoma de que ele tem, pode estar gerando e pode ser um sintoma. Com isso se desenvolve um panorama angustiante, ela está ligada à angústia, que não raro atinge graus máximos, desencadeando as crises e ataques nervosos. Para a medicina, para a psiquiatria, para a psicanálise, apresentam características físicas. Uma pessoa com ansiedade, ela vai ter sudorese nas mãos, nos pés, ela vai ficar nervosa, ela vai ter mudança no ritmo cardíaco, ela vai ter problemas intestinais, tem tantos sintomas que muitas vezes a pessoa vai ao médico achando que tem uma determinada doença, quando na verdade são apenas sintomas da ansiedade. Então a pessoa ela pode ter desde uma irritação total do estômago a nenhuma irritação e vai de um extremo a outro do seu organismo. Isso acontece normalmente com a maioria da gente, com a maioria de nós, em casos específicos. Quando que é patológico? Quando isso tem frequência continuada, quando isso se repete com uma certa intensidade, em períodos extensos de tempo. Casos isolados, não necessariamente a gente precisa se preocupar. É claro que sempre temos que ter um alerta para que a gente evite, para que a gente faça a nossa prevenção. Então, a ansiedade, ela torna os indivíduos tímidos e angustiados pela dúvida e insegurança, excessivamente medrosos e pessimistas. Isso é o transtorno da ansiedade. Desconfiados e inquietos. Então, ela chega a um nível que vai muito além da ansiedade que nós estamos acostumados. E algumas pessoas, elas são ansiosas quase que o tempo todo, só que em graus pequenos de ansiedade. E aí vai depender dela conseguir fazer esse controle ou não. O Espiritismo fala pra gente que essa pessoa que carrega esse nível de ansiedade muito elevado é uma pessoa que é um espírito que
já cometeu diversos erros em encarnações passadas, já está consciente disso, já está numa encarnação onde já está fazendo um trabalho de recuperação. Então esse é um espírito que já está em processo de evolução, de certa forma, superando essas problemáticas anteriores. No entanto, elas continuam permanentes no inconsciente do indivíduo. Reencarnando para ressarcir ou recambiando a reencarnação por necessidade premente de esquecer delitos e logo repará-los. A gente tem uma tendência de pensar assim, coitadinho, tem um transtorno. Quando, na verdade, a pessoa que está vivendo um transtorno, ela já está fazendo uma reparação. Então, ela já está recebendo um benefício do plano espiritual, da divindade, de iniciar o seu processo de resgate. No caso dela, foi necessário um transtorno. Ok, gente? Trazemos um estudo de caso para auxiliar a gente a clarificar um pouco mais. Se trata de um rapaz de 35 anos. A Sueli Caldas Schubert fez um apanhado de casos que ela estudou ao longo de seus 20, quase 30 anos, de acompanhamento em reuniões mediúnicas de obsessão, de desobsessão no caso. E ela relata para a gente vários casos que chegaram a ela, que ela separou alguns casos dentro daquilo que é mais comum nos atendimentos. Então, um rapaz de 35 anos, muito forte, acostumado a trabalhos pesados, apresentava um diagnóstico de neurose fóbica, na qual o medo de passar por algum problema cardíaco era o cerne do seu sofrimento. Sintomas desde os 14 anos. Esse rapaz, tudo que era relacionado à questão cardíaca, iniciava nele um processo de ansiedade tão grande que isso chegava a um nível de paralisação do indivíduo. Então, ele era dominado pelos sintomas da ansiedade, aperto no peito, sudorese, pernas trêmulas, taquicardíaca. Surgiu inesperadamente ou quando alguém contava para ele um caso de infarte. Então, bastava alguém contar para ele uma situação que nele já desencadeava todo o processo, achando que isso poderia acontecer com ele a qualquer momento. Ele possuía rituais. Aquilo que o Wagner comentou para a gente do amigo dele. Esse rapaz, que a Sueli fala para a gente, quando ele saía de um cômodo da casa para outro, ele sentava no sofá e ficava olhando para a porta. Que era para ter certeza que ele já tinha passado pela porta. Ou seja, para ter certeza que ele não morreu naquele momento e que o corpo dele não está lá sentado naquele sofá ou deitado na cama. Então, ele tinha que ter certeza de que ele realmente estava ali. E para fazer isso, ele ficava olhando para a porta para ver se ele ia aparecer logo em seguida de ele ter passado. E esse tipo de caso, ele não é tão raro, tá? Ele tinha que falar algumas palavras que em algum momento ele achou que foram úteis para ele. Então, toda vez ele levantava, olhava para a porta e dizia as palavras e repetia isso várias e várias vezes o tempo todo. Imaginem uma vida de uma pessoa assim. Então, ele foi encaminhado para acompanhamento espiritual. Amanhã a gente vai falar como que faz o acompanhamento espiritual nestes casos. E foi detectado que havia obsessão em relação a ele. É claro que não era só a obsessão, mas a obsessão acaba agravando os sintomas. Então, a terapêutica espírita foi útil nesse caso. E ele utilizava muitos remédios e a partir da terapêutica ele conseguiu diminuir a quantidade de remédios utilizados e conseguiu diminuir aquele quadro ritualístico que ele tinha e a fobia em relação ao medo da morte por infarto. Então isso é o tipo de coisa que pode chegar para a gente. Um outro caso interessante, uma jovem adolescente, ela também tinha ansiedade. O ritual dela era vestir 3 blusas antes de sair de casa. Ela tinha medo de sair de casa. E ela começou a acreditar que se ela colocasse uma determinada blusa, ela ia estar mais segura. Então ela colocou outra por cima e depois outra por cima,
até ela se sentir que ali estava no nível bom de segurança. Ela só conseguia sair de casa se colocasse as 3 blusas, uma sobre a outra, ou se alguém fosse junto com ela. Esse caso, esse tipo de contexto, para quem está sofrendo de depressão, para quem está sofrendo de transtorno bipolar, é de certa forma comum. E a pessoa ela desenvolve a síndrome do pânico e a agorafobia. Ela tem medo de estar em locais abertos e tem medo de estar em locais que tem uma quantidade razoável de pessoas. Então, o tratamento médico não tinha resultados, ela foi levada para a obsessão. Nesse caso, para a reunião de desobsessão, não foi constatada que havia obsessão. Eu trouxe esse exemplo por conta disso. O anterior tinha, que agravava o caso. Esse não. Então, a gente poderia dizer que tinha uma auto-obsessão, mas não necessariamente uma obsessão por aqueles amigos ou inimigos do plano espiritual. Então, ela fez a terapêutica mediúnica do passe, foi encaminhada para participação em grupos de jovens, como ela ainda era bem jovem, e isso foi útil para que ela compreendesse, enquanto ser espiritual, compreendesse o motivo dela estar aqui encarnado, o processo de evolução que todos nós temos que fazer, de melhoramento, de reforma íntima, para conseguir retornar à sua fé em Deus principalmente, para que ela tivesse, então, segurança e conseguisse retornar à sua vida normalmente. Então, vocês veem que tem uma diferença bem grande entre esses 2 casos. Esse é um caso que esses 2 casos, nós chamamos, então, de ansiedade, do ponto de vista patológico. É um transtorno de ansiedade. Então, gente, não é porque a gente tem alguns sintomas da ansiedade que a gente vai achar que nós também temos a patologia. Não é bem assim. Um outro transtorno que se desenvolve também nesse mesmo sentido é o obsessivo-compulsivo. E o obsessivo-compulsivo, o famoso TOC, é muito comum. Quando a gente para pensar, a maioria de nós conhece alguém. Pessoa que conta os passos, a pessoa que conta quantas colheres de açúcar ela tem que colocar e não pode ser menos, não pode ser mais. A pessoa conta quantas vezes ela esfrega as mãos para lavar as mãos. Tudo que ela puder contar, ela vai contar. E isso varia. Cada pessoa ela vai contar algo. Não necessariamente todas as pessoas vão ter todas as manifestações do TOC. Então, a medicina fala que o TOC é uma obsessão, a gente desenvolve realmente uma compulsão por fazer aquilo. Porque qual que é o interessante do neurótico? O neurótico, ele sabe que ele tem problema. Ele sabe que tem alguma coisa que não está 100%, mas ele não consegue superar tão facilmente. E por isso ele continua fazendo as mesmas coisas. A ansiedade está nesse quadro, o TOC está nesse quadro. Por mais que ele queira não fazer mais, ele continua fazendo. É uma obsessão, é uma compulsão que vai, de certa forma, um pouco além daquilo que o indivíduo... não dá para dizer que é algo que ele não suportaria, porque com o tratamento ele consegue desenvolver essa capacidade. Então, a obsessão, ela é um pensamento, um sentimento, uma ideia, uma sensação que fica permanente, que fica se repetindo na mente do indivíduo. O ato compulsivo é uma operação defensiva destinada a reduzir a ansiedade, o medo que a ideia ou sentimento obsessivo provoca. Aquela guerra que o Wagner explicou para a gente entre o id e o ego se manifesta aí. Uma defesa do organismo eu vou desenvolver o TOC para não fazer outras coisas. Seria mais ou menos nesse sentido. A visão espírita vem explicar para a gente que são necessárias ainda as dores nas diversas experiências, motivando o equilíbrio em nossas atitudes pelo rejuvenescimento dos focos das energias psíquicas pretéritas. Está ligando aqui com as encarnações anteriores. Quando esses blocos de energia, imaginem que tudo que a gente está fazendo, que a gente não quer lembrar, que a gente não quer lidar naquele momento, a gente vai jogando para debaixo do nosso tapete.
e vai ficando lá o máximo de tempo que a gente pode. Isso se dá tanto na encarnação atual, quanto como resultado de encarnações anteriores. Todo um conjunto de coisas que a gente vai juntando e que entram na sombra definida pelo Jung. Tá tudo lá dentro, não é só coisa negativa, mas tem um monte de coisa lá dentro que a gente vai jogando. Então, quando esses blocos de energia em escoamento atingem a zona consciente, vocês já devem ter visto um iceberg, né? Então, quando alguma coisa está lá no fundo do iceberg e começa a subir e a gente não está preparado para isso, podem mostrar-se de modo variado e quase sempre extravagante, projetando sobre a forma de objetivações compulsivas. O indivíduo tem o impulso seguindo-se a necessidade de realizar o ato dessas tendências. Tem um caso conhecido e polêmico ao mesmo tempo, que é o de Pilatos, de ele ter lavado as mãos em relação à crucificação de Cristo. Esse ato psicológico de lavar as mãos, independentemente do grau que nós fazemos isso, pode levar a uma assinatura inconsciente que vai fazer com que a gente, desenvolvendo um processo de culpa, passe, por exemplo, a lavar as mãos por conta de termos realmente lavado as mãos em alguma situação anterior. Então, o toque, ele reflete esse tipo de comportamento. Eu fiz alguma coisa, vou na pia, lavo as mãos. Nem está suja, mas eu fico com aquela impressão de que elas estão sujas. Eu preciso lavar novamente. A pessoa lava 1, 2, 3, infinitas vezes em um único dia. E como ela não sabe o motivo, ela continua lavando as mãos, porque o motivo não é a higiene do corpo físico, o motivo é a higiene mental que esse indivíduo ainda não começou a fazer, mas que já está vindo a informação para ele prestar atenção. O toque está aí, está vindo algo que está mostrando que é preciso parar para prestar atenção e descobrir como trabalhar isso no indivíduo. Tudo bem, gente? Tranquilos, né? Então vamos lá. Mais um estudo de caso. Uma jovem de 26 anos, solteira, universitária, sofria do pavor de contaminação. Esse caso é bem interessante. Seu medo estava relacionado com o cemitério. Se ela passasse na frente de um cemitério, ela achava que ficava contaminada por conta dos corpos ali. Se alguém passasse perto do cemitério e passasse perto dela, ela achava que também poderia ficar contaminada. Então, só de pensar nisso, ela já desenvolveu um certo medo que se transformou em patologia, que fez com que ela se isolasse completamente. Isso foi ganhando uma proporção tão grande que ela já imaginava, a pessoa passou pelo cemitério, está vindo aqui me ver, eu não posso deixar ela chegar perto de mim. Foi desse nível. Ela se isolou num sítio, familiares, ela só permitia a presença de alguns e só chegava perto de alguns pouquíssimos. Então, ela limpava tudo, tinha que estar tudo muito bem limpo o tempo todo, porque ela achava que qualquer momento, qualquer pessoa que passasse contaminaria a residência dela. Tinha frequentes pensamentos de que ela própria estava apodrecendo. Aí vocês imaginem o que ela não passou. De repente, é uma suspeição, uma pessoa que foi enterrada viva, que acompanhou, morreu dentro do caixão, ficou preso ali, acompanhou a decomposição. Suicida também passa por esse tipo de comportamento, acompanhou a decomposição do organismo e ficou com essa sensação de apodrecimento. Essa é uma possibilidade, ok? Foi constatado que havia obsessão nesse caso também. Ela teve que passar por hospitalização psiquiátrica dentro de um hospital espírita. Isso aqui não é recente, isso aqui provavelmente é da época de 80 ou início de 90, porque hoje a gente não tem permissão para ter um hospital psiquiátrico, não nos moldes do trabalho que a gente faz na casa espírita.
E depois disso, foi feito um trabalho com ela e ela conseguiu se reequilibrar e voltar à sua vida normal. Mas reparem que o subconsciente dela trouxe essa informação que se transformou em neurose. Então, mais uma vez eu digo, é o momento que o nosso inconsciente, a nossa mente, está mostrando para a gente que a gente precisa parar para analisar o que está acontecendo. No caso dessa dona de casa, 42 anos, tinha medo de incêndio. Qualquer coisa que se relacionasse com fogo fazia com que ela tivesse problemas de ansiedade e chegasse a um nível de neurose muito grande. Ela tinha medo de incêndio, de que a TV, o botijão de gás explodissem dentro de casa. Então ela desenvolveu o toque de ficar desligando as coisas e sempre voltando para verificar se realmente estava tudo desligado. Alguém aqui já saiu de casa, trancou a porta e voltou para ver se a porta estava trancada? Isso não significa que vocês têm toque. Mas se repetir demais, presta atenção. Então, essa senhora, ela sonhava com incêndio e ela ficava imaginando como que ela ia se comportar se realmente acontecesse um incêndio na vida dela. O caso dela ficou tão grave que foi orientado a ela a procura de acompanhamento espiritual. Ela foi em busca. Na reunião, descobriu-se que não era um caso de obsessão, mas era um caso de reminiscência de vidas passadas. Ela teria desencarnado em um incêndio e carregou essa impressão para a encarnação seguinte. Então é comum pessoas que têm claustrofobia, não entram em elevadores, não entram em corredores fechados, não entram em quartos muito pequenos, por conta da sensação de estar em um ambiente fechado que elas não conseguem fugir. Uma explicação muito comum é o caso do indivíduo que é enterrado vivo. O transtorno do pânico, ele seria assim um momento um pouco mais agravado dessas ansiedades que nós estamos falando. Geralmente, o transtorno ele vem acompanhado de outros transtornos. A maioria dos transtornos vão trazer junto a ansiedade, ou elas vão trazer a síndrome do pânico, a agorafobia, geralmente uma psicose ou outro transtorno neurótico vai ser acompanhado de um outro transtorno também, duplamente transtorno. Na maioria dos casos foram detectados que haviam pelo menos 2 transtornos, nem que seja a ansiedade como esse segundo transtorno. Então, para a medicina, como eu disse para vocês, gente, o objetivo não é esgotar, porque cada transtorno desse aqui exigiria um estudo extremamente aprofundado para a gente ver os meandros de cada um deles, desde o plano físico quanto do ponto de vista do plano espiritual. Então, para a visão médica, o transtorno do pânico são períodos espontâneos, episódicos intensos de ansiedade, geralmente com duração de menos de 1 hora. Lembram? Intensidade, duração e frequência. Os sintomas, o medo extremo, sensação de morte, destruição iminentes, mas o paciente é incapaz de indicar a fonte. Ele está sentindo aquela ansiedade, mas ele não sabe explicar o porquê. Ele não sabe o motivo da ansiedade. Fisicamente, ele vai ter diversos sintomas, todos aqueles da ansiedade que nós falamos, de forma até mais agravada. Taquicardia, sudorese, dispneia, dor ou desconforto no peito. Às vezes a pessoa tem dor no peito e ela vai a um cardiologista. É muito comum pessoas que apresentam qualquer tipo de transtorno buscarem outros médicos que não o psiquiatra ou o psicólogo, porque ela acha que o problema é cardíaco, é circulação, é alguma outra coisa, quando esse dado é um sintoma do transtorno que ele tem. Então, calafrios, calores, anestesia numa parte do corpo, formigamento, tudo isso pode aparecer
Geralmente 2 ou 3, no mínimo, desses sintomas ao mesmo tempo. Confusão mental está presente, falta de concentração, dificuldade para falar. E são características que a gente vai ver, todas elas a gente vai ver que também acontecem na depressão. Então, muitas vezes confunde, e o psiquiatra ele tem dificuldade de dizer qual que é o transtorno especificamente. Para o espiritismo, existe aqui a possibilidade de ações espirituais em processos lamentáveis de obsessão. Isso aqui, a maioria dos autores espíritas vem trazendo para a gente essa informação. Estabelecimento de intercâmbio parasitário, onde são transmitidas telepaticamente aterradoras imagens que se vão fixando até se tornarem cenas vivas, encontrando ressonância no inconsciente profundo, onde são armazenadas as experiências reencarnatórias, levando ao pânico incontrolável. Em caso de obsessão, geralmente a pessoa ela desenvolve a ansiedade ou algum outro transtorno. E aí vem a obsessão e imprime no indivíduo as imagens mentais. E por conta dessas imagens ele desenvolve o medo e muitas vezes a síndrome do pânico como consequência. Então a vítima pode, a partir daí, ser controlada pelo obsessor. Tudo bem, gente? Okay. Um exemplo. Um jovem de 16 anos, ao mudar de escola no primeiro dia, sofreu repentina sensação de medo, angústia, aflição, como se fosse desmaiar. Não conseguiu mais ir às aulas por conta disso e as crises passaram a se repetir com muita frequência. Já ouviram casos desse tipo? Não conseguiu ir para a escola de jeito nenhum em várias fases da vida. Isso não acontece muito nos primeiros anos, né, por conta da separação com os pais, mas isso é mais comum do que a gente imagina. Passou a ter medo de sair de casa, crises de choro, insegurança. Em reunião de desobsessão, percebeu-se que havia uma entidade perseguidora, com a intenção de ferir o pai, se utilizando então do jovem, utilizar o filho para poder chegar no pai dele. O objetivo era desestruturar a família para conseguir desestruturar o indivíduo. Então, o perseguidor, nesse caso, né, essa palavra perseguidor, ela é um pouco pesada. Esse espírito foi encaminhado e em 6 meses o jovem conseguiu voltar ao normal e conseguiu frequentar as aulas e fazer parte das suas atividades públicas normalmente. Nesse caso, foi uma obsessão. Nem sempre vai ser uma obsessão. Gente, se vocês quiserem alguma explicação mais aprofundada, vocês questionem para a gente poder fazer isso. Nós estamos trazendo casos que são da literatura espírita. Não é nenhum caso particular, até porque a gente não vai expor absolutamente ninguém nesse tipo de trabalho que nós estamos fazendo. E são casos que foram tratados dentro de casas espíritas e que a gente tem aí como analisar por conta do resultado que se atingiu com cada uma dessas situações. Um pouco mais complexo, talvez, são os transtornos dissociativos, que também são um tipo de neurose. Quando a gente fala de transtornos dissociativos, a gente está falando de uma quebra na capacidade que o indivíduo tem de conversar com as suas partes psíquicas, entre o id, principalmente, e o eu, entre o ego. O indivíduo, numa situação de dissociação, ele tem uma ruptura com ele mesmo. E muitas vezes é difícil, inclusive, para o próprio indivíduo perceber que ele está passando por isso. Então, aquele caso que o Wagner comentou, do jovem que começa a contar determinadas histórias e, a princípio, legais, os colegas acham bacanas, a família acha que o jovem está demonstrando uma inteligência bastante elevada, muitas vezes são casos de transtornos dissociativos que começam a aparecer nesses indivíduos. Então, essa dissociação, ou automatismo, como também é chamado, ocorre quando uma área ou mais
do cérebro age desvinculada da consciência normal. É a ruptura que nós estamos comentando. Existência de processos mentais subconscientes que eventualmente podem emergir e mesmo se sobrepor à consciência propriamente dita. Então a gente tem aí uma vitória do id sobre o ego do indivíduo. E o resultado então é essa ruptura. Na despersonalização, existem dois transtornos. Deixa eu ver se eu coloquei certo. Existem dois transtornos básicos que a gente utiliza para exemplificar o que é uma dissociação do indivíduo, que é o transtorno de despersonalização e o transtorno de personalidade múltiplas. Eles são também caracterizados como neuroses, estão no mesmo campo da neurose. A gente disse que, no geral, o indivíduo sabe que tem a problemática, mas muitas vezes ele demora para perceber. E nesse demora para perceber, muitas vezes ele já vai estar em uma situação um pouco mais avançada e tendo desenvolvido alguns impactos do ponto de vista cerebral e neurodegenerativos. Então, na despersonalização, a sensação que a pessoa tem é que ela está saindo do corpo. Alguém já sentiu isso? Já, né? Acho que a maioria de nós, em algum momento da vida, teve essa sensação. A sensação de que está saindo do corpo, mesmo estando acordado e realizando tarefas habituais. Sente-se diferente do seu estado normal, como se não fosse ela própria, como se estivesse em outra realidade. É uma dissociação, é como se a pessoa se deslocasse dela mesma e ela tivesse dupla em algum momento. É ela, mas não é ela. Nem dá para dizer que, não precisa nem se aprofundar para a gente compreender que vai dar confusão mental aí. Com uma certa tranquilidade até, né? Então a pessoa tem a sensação de que está crescendo. Como se de repente a sua cabeça encostasse no teto. Embora sinta os pés no chão ou deitado em seu leito, né? Tá na cama antes de dormir, aí passa por essa situação. Ou ainda que sua mão ou seu braço aumentam de tamanho. É uma sensação, às vezes, passageira, podendo ocorrer quando a pessoa faz uma prece ou quando está prestes a adormecer. Quem já sentiu isso na mediúnica? E aí, é patologia? Essa é a explicação da mediunidade. Então, quem já teve os sintomas da mediunidade viu que é muito semelhante ao que eu acabei de ler aqui. Mas esses sintomas que eu falei são da patologia do transtorno de dissociação. A mediunidade não é uma patologia, embora tenha os sintomas muito similares, ok? Só para a gente não sair daqui achando que tem o transtorno da dissociação. Até porque a pessoa que tem a dissociação, ela não controla isso. Acontece, ela está em determinada atividade e ela tem a dissociação naquele momento. Pode ocorrer por conta do uso de drogas ilícitas, por conta de medicação, por conta de choques emocionais que ela tenha naquele momento. Uma série de coisas pode fazer que haja dissociação. E, normalmente, em algum momento, nós tivemos uma dissociação com alguma dessas características aqui. Acontece isso com anestesia. Anestesia, exatamente. Aí viagem é longa. Por conta da medicação, nesse caso. Ocorre, então, uma expansão do perispírito. Essa é a explicação da doutrina espírita. É como que um deslocamento do perispírito, uma momentânea desvinculação com o corpo físico. Esse é o desdobramento que nós temos, seja pelo sono, seja pelo transe mediúnico. Podem surgir algumas alterações, pois com a expansibilidade do perispírito, a pessoa capta um pouco da outra dimensão. Ela fica no plano físico e no plano espiritual, mas sem perder o contato com o próprio corpo e com o plano físico. Se uma pessoa que tiver a capacidade de ver o plano espiritual, olhar para uma pessoa com dissociação, provavelmente ele vai ver duas pessoas ao mesmo tempo.
o corpo físico e o corpo espiritual, porque eles ficam como que desconectados. Não existe quebra da conexão, porque ela só vai se dar com a morte do corpo físico. Mas a pessoa com desconexão, desconecta, ela literalmente se desloca do seu corpo físico. Então é comum relatos de que a pessoa estava flutuando, vendo o corpo dela deitado na cama. E isso é uma característica de dissociação. Então, nos episódios dissociativos de caráter mediúnico, ocorre o transe, o que não significa que a gente tenha, nesse caso, uma patologia. Apenas as explicações são as mesmas. Então, nesse caso, vejamos esse rapaz de 25 anos. Ele sofria ansiedade, medo, insegurança, dependia de medicamentos para atenuar os sintomas. E sem os remédios, ele achava que poderia sofrer uma depressão e ter ideias de suicídio. Isso é ele que pensava desse jeito, tá? Por vezes, sentia-se muito estranho, como se não fosse ele próprio. Parecia estar fora do corpo, como num sonho. Geralmente, o relato é esse. Parecia que eu estava sonhando. A sensação de flutuar. A terapêutica espírita amenizou todos os sintomas neste caso. E os seus problemas estavam relacionados com o sentimento de culpa, ausência de autoestima e trauma de infância. A própria pessoa estava se anulando a tal ponto de gerar uma desconexão mental com ela própria. Não tem ninguém assustado não, né, gente? Não, né? Vejamos o caso da personalidade múltipla. Eu não sei se vocês são da época que tinha aquela novela na Globo, já tem muito tempo atrás, que aquela atriz Letícia Sabatella tinha umas 3, 4 personalidades. Vocês lembram disso? Então a novela foi todo esse caso e no final ela fez uma cirurgia e uma única personalidade ficou presente. O transtorno dissociativo de personalidade múltipla é exatamente isso. E o problema é que nem sempre a pessoa percebe a presença das outras personalidades. Então, a visão médica desse tipo de transtorno se relaciona a uma dissociação da própria identidade do indivíduo. As pessoas com esse transtorno possuem 2 ou mais personalidades. Eu vou mostrar um caso para vocês de uma pessoa que tinha 16 personalidades no mesmo corpo físico. Então, a transição de uma personalidade para outra é súbita, às vezes a pessoa não percebe que mudou de personalidade, poderá haver o desconhecimento das personalidades e a presença de falta de memória, ela não lembrar do que aconteceu. Imagina simplesmente a pessoa dorme em casa e acorda na casa de outra pessoa, porque houve uma mudança de personalidade, a pessoa se arrumou, saiu de casa, foi para festa, foi para casa de um amigo, foi fazer uma série de atividades e às vezes termina na casa de um outro amigo e a personalidade que dormiu, não viu que nada disso aconteceu. Isso é real, gente. Então, quando as personalidades têm consciência das demais, elas podem, inclusive, ser encaradas como amigas ou adversárias, no mesmo corpo físico. Então, a doutrina espírita diz que isso é possessão. Simplesmente. O livro dos médiuns, ele trata de fascinação, não é? Obsessão simples. Ele trata de obsessões no nível, né, não é mais brando, porque elas podem também ser muito graves. Mas o livro dos médiuns não trata de possessão. O Allan Kardec só inseriu a possessão quando ele escreveu a Gênese, que aí ele reconheceu a existência desse tipo de obsessão, que é uma obsessão bem mais grave, onde há controle quase que total do indivíduo. Não apenas de um membro, mas o corpo inteiro desse indivíduo. Então é uma possessão, está lá na Gênesis a explicação sobre isso. A possessão, consequentemente, é temporária, porque o dono do corpo é quem tem prevalecência, mas a possessão acaba que existem os momentos de dissociação e nesse momento de dissociação, o outro espírito se aproveita e toma conta do corpo. Vamos ver o caso? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu estou esquecendo de passar aqui, então se eu esquecer, vocês me avisam. Gente, esse é um caso muito conhecido na literatura psiquiátrica.
a Sibyl. Tem vários livros sobre ela. Esse nome ele é fictício, o nome dela não era esse, mas era uma moça que muito cedo ela começou a apresentar os sintomas da possessão. Gente, a gente não precisa achar que qualquer um de nós vai passar por um caso de possessão. Não é assim. Nós somos esclarecidos, nós estamos estudando, nós temos auxílio da espiritualidade o tempo todo. Não é que isso pode acontecer com qualquer pessoa. O caso da Sibyl, ele é bem característico. Ela é uma pessoa, ela já desencarnou, essa moça, no começo da década de 80. E ela sofreu muita violência durante a infância, dentro de casa. Então, o nível de violência que ela sofreu foi tão grande que o Hermínio Miranda, quando ele relata esse caso, ele diz que não tem palavras para descrever. Não tem palavras para descrever. Ele diz apenas que são cenas terríveis de perversidade. O Wagner falou para a gente um pouco sobre a perversidade. Então, a gente imagina que sejam casos de violência sofridos em casa pelo pai, principalmente. Então, a presença de mãe e pai castradores, onde um é totalmente submisso ao outro, mais os casos de violência extremos que ela sofreu, considerando o conjunto que ela era de todas as encarnações anteriores, o que ela trazia na vida atual, tudo isso se somou para que ela permitisse o quadro de despersonalização. Nesse caso, se transformando em personalização múltipla por conta da influência da possessão que ela sofreu. Então, ela era uma menina muito inteligente, frequentava as aulas direitinho, mas ela não percebeu que ela tinha esse transtorno. Então, um dia, ela descobriu que ficou 2 anos sem ir para a escola. Ela descobriu que ficou 2 anos sem ir para a escola. Mas ela não ficou sem ir para a escola, porque outra personalidade foi para a escola no lugar dela. Então ela frequentou a escola por 2 anos. Porém, ela não lembrava que tinha frequentado a escola. Ela foi em busca de auxílio e uma psiquiatra começou a acompanhar o caso dela e ficou acompanhando por pelo menos 11 anos. Tentando criar formas de fazê-la superar, ou enfim, a visão da psiquiatra era que ela tinha um problema de personalidade dela, que o momento que ela conseguisse definir essa personalidade, talvez ela conseguisse superar essa problemática. Mas não era o caso. Então a Sibyl, a partir do momento que ela ficou ciente que ela tinha a presença de outras personalidades junto com ela tenta fazer um arranjo. Com a ajuda dessa psiquiatra, ela tenta fazer um arranjo. Então, essas personalidades, essas 16 personalidades, dividiram as tarefas entre si. Tinham aquelas que iam para a escola e faziam as lições e as provas de matemática. Tinha aquela que ia para a escola e fazia lição de história. A maior parte delas eram mulheres. Tinham 2 rapazes que faziam os concertos em casa, encanamento e coisas do tipo. Eles faziam todas essas situações. No entanto, com o tempo, a própria Sibyl começa a se incomodar, porque ela dormia num canto e acordava no outro. Um dia, ela ficou sem saldo no banco, porque uma das personalidades comprou uma casa no nome dela. E em conversa com a psiquiatra, essas personalidades demonstraram que elas estavam ali para ficar. E que a função da Sibyl era trabalhar para sustentá-las. Porque, na verdade, nós estamos falando de espíritos que estavam se aproveitando de uma condição para poder ter o contato com a vida física. Era isso que eles buscavam. Por mais que eles demonstrassem afetividade à moça, eles cuidavam dela, ia para a escola, fazia tudo o que era possível para ajudá-la, mas ao mesmo tempo, eles tinham um nível de egoísmo tão grande que eles faziam com que ela permanecesse de certa forma acomodada nessa situação para que eles pudessem usufruir da vida física. Então,
num dado momento, a Sibyl tentou suicídio. E uma das personalidades se apoderou dela naquele momento e impediu que ela cometesse o suicídio. Então, o quadro foi a uma situação bastante extrema. E não tendo conhecimentos espirituais, ela acabou tendo que viver e aprendendo a ter que viver com essa situação por um longo tempo na vida dela. Hoje tem vários livros, o nome dela já foi divulgado, enfim, vocês vão achar com muita facilidade o caso dela para poder estudar com mais afinco, principalmente quem for da área de saúde psicológica, psiquiátrica. Tem um filme, exatamente. Eu acho que vale a pena para a gente saber como é que é o processo. Oi? Como é que é? Condomínio espiritual. Tem pelo menos 2 obras espíritas que relatam o caso da Sibyl. E tem o livro... É do Hermínio Miranda. E tem o livro da psiquiatra, contando também o caso dela. Então tem bastante coisa sobre esse caso, que é um caso bem extremo. A gente não vai esperar que a gente vai lidar com um caso de personalidade múltipla no ERG, numa palestra, numa atividade de estudo, com 16 personalidades. Isso vai ser uma questão muito rara de acontecer. Mas a despersonalização, que essa é uma consequência da despersonalização, isso sim pode acontecer com bastante frequência. Então é interessante a gente conhecer as gradações desses casos. Então, no caso da Sibyl, a causa é espiritual, como em todas as outras é espiritual, independentemente de começar no plano físico ou no plano espiritual, a causa é espiritual. A Sueli, fazendo uma análise, ela diz que não dá para dizer qual que é o motivo que chegou a tanto, mas infere-se que é um caso de uma passividade tão grande dela, talvez por conta dos sofrimentos que ela viveu, que ela se anulou, e com esse anulamento é que ela permite que outras entidades se aproximem e tomem o seu controle. A Sueli vai chamar atenção, sempre vai ser um caso de inferioridade moral, espiritual do indivíduo. Então, poderia ser uma personalidade de outra reencarnação? Poderia ser ela própria. Poderia. A gente até fez essa discussão recentemente sobre isso. Poderia ser um caso anímico. Sonambulismo, isso aparece com certa frequência. Uma personalidade, até pelos conhecimentos que a pessoa já tem, isso acaba aflorando, sim. Isso pode acontecer em casos de despersonalização. Os mais comuns, os problemas mais comuns que a gente vai achar, vai estar aqui nesse grupo de transtornos de humor. E nos transtornos de humor, ainda estamos falando de neurose, tá, gente? Nos transtornos de humor, a gente tem os mais conhecidos, que são a depressão e o transtorno bipolar. A depressão, ela era chamada de transtorno unipolar, mas hoje padronizou-se como simplesmente depressão ou transtorno de humor. Agora tem uma questão interessante, não é porque a pessoa se irrita que ela tem um problema de humor, não é porque a pessoa se chateia que ela tem um problema de humor, que isso acontece, né, gente? A mãe ficou irritada com o filho, você tá com transtorno bipolar, você é bipolar. Não, o bipolar ele tem que ser diagnosticado por um psiquiatra. E a depressão também. Existe uma série de doenças, de patologia, cujo sintoma é a depressão. Então é muito importante que haja um acompanhamento médico para definir se o caso de depressão que nós temos em mão será diagnosticado como a depressão em si ou como um sintoma de algum outro problema físico. Por exemplo, quem tem problema na tireoide, desequilibra a quantidade de hormônio, a produção insuficiente de hormônio, um dos sintomas é a depressão.
Só que quando o indivíduo toma a medicação adequada para a tireoide, a depressão cessa. Quem tem insuficiência, por exemplo, de vitamina D, pode desenvolver a depressão. Mas uma vez que a pessoa controla a quantidade de vitamina no organismo, tende também a superar a depressão, porque ela é apenas um sintoma e não é, nesse caso, um transtorno. É muito importante a gente ter consciência disso, porque muitas vezes um problema físico é tratado com depressão, a pessoa vai estar utilizando uma medicação forte e específica para a questão química cerebral, quando o problema não é desse nível, desse cunho, tá? Então a depressão, gente, é um transtorno de humor. Eu demoro aqui porque o computador, ele tem... O computador do Wagner tem transtorno de humor. Tem hora que ele não concorda comigo e não troca de página aqui de jeito nenhum. Então, a depressão é um transtorno de humor e ela é caracterizada por uma alteração psíquica global com consequentes alterações na maneira de valorizar a realidade. Pode haver angústia acompanhada ou não de ansiedade e tristeza. Para a medicina, as causas dos transtornos de humor são desconhecidas. A espiritualidade diz que tem uma causa. A medicina ela não consegue identificar essa causa ainda. Ela trabalha apenas com o processo da depressão. Sintomas, e aí é importante, gente, esses sintomas a gente pode ter ao longo da vida, não significa que a gente vai estar com depressão. Para caracterizar uma depressão, tem que ter no mínimo 2 sintomas ou 3. No mínimo, tá? E acontecer com uma certa frequência. Então, humor para baixo, tristeza, angústia, sensação de vazio. Geralmente quem está com depressão não consegue explicar essas coisas. Cansaço mais fácil, irritabilidade, desespero, falta de concentração, memória ruim. Gente, depressão dá perda de memória. Pensamentos negativos, o pessimismo se instala, ideia de doença e de morte. Ideia de doença quando não existe a doença e a de morte no sentido mesmo do autoextermínio, de produzir o suicídio. Sentimentos de culpa, de fracasso, de inutilidade, de falta de sentimento na vida. Pode gerar insônia ou o excesso, a hipersônia, né? Dormir demais. Tudo isso é sintoma de depressão. Ah, eu tenho insônia, eu tenho depressão? Não necessariamente. Não necessariamente. É melhor investigar por que tem a insônia, que às vezes é algo facilmente resolvível. Então, a depressão tem uma série de causas. As pessoas deprimidas apresentam um quadro de sofrimento intenso, caracterizado via de regra pela insatisfação e como decorrência dessa, o tédio. A Joana de Ângeles vai falar que tem uma rebeldia, uma revolta contra Deus. Ela vai dizer que isso é orgulho e egoísmo, falta de fé. Ela é bem taxativa quando ela diz que a depressão é falta de fé e inclusive aqueles que cometem o suicídio o fazem ou o fariam porque eles não têm fé, que é o benefício que a doutrina espírita nos traz de mostrar que a vida continua, que existem outras possibilidades, todas as alternativas que a doutrina espírita nos traz para conseguir mostrar para esse indivíduo que a morte ela não vai acabar nem com a vida, nem com o sofrimento que ele está passando. Então é possível que haja sentimento de culpa, constante autopunição, inconsciente ou mesmo consciente. São exigentes consigo mesmo e com os outros e não se consideram merecedores da felicidade e até mesmo do sucesso. O Emmanuel fala que quando a gente começa a ter uma onda de pessimismo, a tendência é isso aumentar cada vez mais. Porque tem o pessimismo da pessoa, a gente gera um psiquismo em volta da gente que vai agregar espíritos na mesma faixa vibratória. Então, se a gente já está depressivo, a tendência é a gente ficar mais ainda, porque a gente só aumenta as companhias do mesmo tipo. Recentemente, né? Ele falou que era frescura, né?
Aham. falta de fé. E acabou que ele ficou depressivo, né? Sofreu uma depressão profunda, também tá fora. Então agora ele reconhece que não. Passou pela situação para que a gente pudesse compreender melhor. Geralmente aquele que critica só vai mudar de ideia quando ou ele passa por isso ou alguém muito próximo a ele passa pela situação. Então a Sueli vai dizer para a gente que são conflitos do espírito que hoje ressumam através de estado de tristeza, né? São coisas acumuladas que a gente vai trazendo, angústia, ansiedade ou revolta. Pode, por ser culpado, precisa de ajuda, de amparo, de chamar atenção para a sua dor, que considera maior e mais intensa da face da terra. Essa é uma questão muito complicada, gente, porque esses são mecanismos inconscientes, tá? Não é que a pessoa resolve chamar atenção e para isso ela vai se tornar então depressiva, porque esse foi o meio que ela conseguiu de fazer isso. Uma pessoa que tem autoestima muito baixa, ou seja, uma pessoa que tem baixa estima, desenvolve uma série de comportamentos psicológicos para suprir a sua necessidade de afeto, de atenção. A baixa estima geralmente é resultado dos primeiros anos da infância. Então, para superar essas carências, a pessoa desenvolve alguns mecanismos. Isso é inconsciente, é isso que acontece aqui no quadro depressivo. Para chamar a atenção da sua dor, então, como uma forma inconsciente, até mesmo de tentar superar em alguns casos, ela age dessa forma. Isso não é feito de forma planejada, gente. Isso é o inconsciente dela, que por conta do conjunto que ela já desenvolveu, se apresenta desse jeito. Wagner, se você quiser falar alguma coisa, você pode falar também, tá? Só em relação à depressão, rapidamente, uma coisa que a gente não pode esquecer. O Wagner falou para vocês da depressão sazonal, né? Aquela que vem em festas de aniversário, em festas de morte de alguém, Natal, Ano Novo, Dia dos Namorados, tem muita depressão sazonal. É normal até que isso aconteça. Os psicólogos, eles trabalham isso com uma certa normalidade. Mas os casos de perda na família, alguém que faleceu, o rompimento de um relacionamento amoroso, tudo isso pode levar a casos de depressão. A questão é quando isso se prolonga por um certo período. Aí começa a ser tratado como uma patologia. Ele sai da tristeza considerada normal e até certo ponto benéfica para que haja o luto do indivíduo, independentemente daquela situação. O não enfrentamento vai desenvolver algum tipo de depressão na vida desse indivíduo. O transtorno bipolar seria um tipo de depressão. Só que a pessoa ela tem uma variação de humor extremamente grande. No transtorno bipolar, a pessoa tem momentos extremos de tristeza e tem momentos extremos de alegria. Então, muitas vezes, a gente não identifica a pessoa em quadro depressivo ou em transtorno bipolar porque ela é uma pessoa muito feliz. E a gente só tem contato com ela quando ela está feliz. Então, a gente não consegue identificar que ela tem o transtorno. Mas essa mudança de humor é algo muito extremo. A pessoa consegue sair de uma tristeza muito grande para uma alegria muito grande e sem explicação nenhuma. Ou ela pode estar numa alegria muito grande e ir para uma tristeza muito grande. Esse quadro é chamado de mania. Então, nós costumamos chamar de mania o que não é mania. A gente chama de mania os rituaizinhos do dia a dia. A pessoa tem a mania de fazer tal coisa. Isso não é mania, é algum ritual que a gente desenvolveu. Mania para a psicanálise são essas alterações de humor muito extrema que são caracterizadas como transtorno bipolar. Pode haver inquietação, aumento de energia, diminuição do sono, pensamentos acelerados, não consegue focar a atenção em um único tema. Quando a pessoa está com um quadro de ansiedade,
ela não consegue muitas vezes nem parar para pensar. Ela pensa demais. Ela não consegue controlar os seus pensamentos porque eles se tornam acelerados. A psicologia trabalha muito com pensamento acelerado hoje. Alegria exagerada, né, o que a gente acabou de falar. Aumento da libido, erotismo, porque a pessoa ela fica muito animada, ela se libera quando ela está nesses quadros. E muitas vezes não percebe as mudanças e elas são, às vezes, ridículas. Situações extremamente ridículas e a pessoa acha que está tudo bem. A gente percebe, ela não. Então, para a doutrina espírita, isso é uma consciência de culpa. Se demonstra por meio dessas alterações. O espírito incita no espírito, né? Impõe uma conduta mal-humorada, produzindo organicamente fenômenos exteriores que podem ser diluídos mediante uma alteração na conduta do enfermo, que se deve esforçar certamente com muito sacrifício, a fim de recuperar-se dos equívocos, encetando novos compromissos edificantes, mediante os quais diminuirá a dívida moral, autoliberando-se do fardo esmagador. Então a gente entende aqui que para trabalhar essa questão é conhecimento, autoconhecimento, desenvolvimento da caridade, do sentimento do amor, para conseguir aos poucos ir melhorando a sua condição. Claro, tudo isso junto com acompanhamento especializado. Um exemplo para nós entendermos melhor como é que isso acontece. Um senhor de 60 anos tinha um quadro de transtorno de humor bem grave. As crises depressivas eram seguidas de euforia, né, que é a mudança de tristeza muito grande para uma alegria muito grande, a mania. Nesta sua conduta era de um adolescente. Ele tinha 60 anos e neste quadro ele tinha uma alteração, inclusive, da personalidade dele. Agindo como tal, usando roupas e gírias, agindo como um adolescente, inclusive se arriscando, dirigindo em alta velocidade. Detectou-se que havia nesse caso uma presença caracterizando obsessão. Algumas entidades cederam à obsessão, outras não. Então o quadro melhorou por um determinado tempo. Certa vez ele apareceu na reunião pública, na palestra, vestido como um hippie, muito falante, com comportamento extremamente inadequado. Quando ele vai para a euforia, ele perde totalmente a noção de quem ele é. E esse é um dos graves problemas do transtorno bipolar. Sem falar que com frequência vem a síndrome do pânico junto com esse transtorno. Então as crises de tristeza profunda podem vir junto com o pânico e as crises de euforia, de alegrias extremas também podem desencadear algum outro tipo de transtorno. Essa pessoa, infelizmente, depois desse dia, disse que não precisava mais do apoio espiritual. Agora vamos falar um pouquinho sobre os transtornos psicóticos. Gente, a grande diferença do transtorno psicótico para a neurose é que o psicótico ele não sabe que tem a psicose. Ele não percebe as alterações. O neurótico ainda consegue perceber. Nem que seja num determinado momento já de estágio mais avançado, mas tem uma hora que ele consegue estar consciente. Então é possível trabalhar com o neurótico para que ele faça ele mesmo o trabalho de mudança que ele precisa. Com o psicótico isso é mais difícil, por conta dos casos que nós temos aqui frequentes de alucinações e delírios. O psicótico, ele acredita naquilo que ele está vendo e naquilo que ele está ouvindo quando são casos de alucinações ou de delírios. Essa que é a questão. O psicótico acredita que aquilo que ele está vivendo é a verdade. E só quem percebe, no geral, só quem percebe o caso do psicótico são as pessoas que estão à sua volta. Então, para a medicina, para a psicanálise, é uma perda de juízo da realidade
e prejuízo do funcionamento mental, manifestado por delírios, alucinações, confusão e prejuízo da memória. A longo prazo, ele pode gerar cada vez mais problemas neurológicos no indivíduo. O termo psicótico tornou-se sinônimo de grave limitação no funcionamento social e pessoal, caracterizado por retraimento social e incapacidade de desempenhar papéis profissionais e domésticos habituais. Não é difícil a gente perceber que uma pessoa em quadro psicótico, em crise, ela não vai conseguir se relacionar e, portanto, ter uma vida normal dentro daquilo que nós consideramos normal por conta das crises que ele vai estar desenvolvendo cada vez mais. Então, para a doutrina espírita, as psicoses são doenças do espírito, expressando os graves comprometimentos do passado, especialmente na área intelectual, gerando a inarmonia psíquica de hoje. Geralmente, talvez não geralmente, mas muitos casos de psicose são consequências de uma pessoa que tinha uma determinada tarefa numa encarnação, podia ter utilizado a sua inteligência, realizado alguma coisa, não fez, e aí desenvolve esse mecanismo de defesa. Ela traz a consciência de culpa para a vida atual e revive, muitas vezes, lances relacionados àquilo que ela não conseguiu realizar. Então, na visão espírita, Na visão espírita, nós temos uma explicação interessante que nós pegamos lá no livro Ação e Reação, do André Luiz e Chico Xavier, que é a explicação de um obsessor dizendo como que ele faz para obsediar. Então, esse obsessor, ele ensina a gente como é que faz para obsediar uma pessoa e agravar o seu estado psicótico. Então, ele vai explicar para a gente que tudo que ele precisa está na nossa mente. Tudo que ele precisa está na nossa mente. A única coisa que ele precisa fazer é descobrir o que incomoda a gente. E ele falou que isso é tão fácil de descobrir, porque a gente fica, pensando o tempo todo, às vezes nem se dá conta, e ele vai e capta aquela informação. A partir daí, ele vai gerando os quadros mentais, vai fazendo um tipo de hipnotismo que leva a pessoa a conectar com aquilo que traz a culpa, que traz o remorso para aquele indivíduo, e ela começa a reviver determinados quadros de suas vidas. Então, o que o obsessor diz é que a única coisa que ele faz é gerar no indivíduo um excesso das suas próprias criações. Então, aqui fica mais do que claro que ele só pegou uma brecha, uma janelinha que nós abrimos. Ele só faz isso. Aumenta o nível de visualizações que a gente tem em relação àquilo que nos incomoda, até o ponto que aquilo se torna maior do que nós. E acontecendo essa ruptura, ela acaba se tornando a realidade do indivíduo. Então, cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Essa é uma frase do obsessor, tá, gente? O suicídio como conduta psicótica. Isso aqui é muito interessante. O livro da Dona Ivone do Amaral trabalha bastante a questão do suicídio, mostra como que são as fases, o pós-suicídio, O que aguarda uma pessoa que passa por esse tipo de situação. E vários espíritas, inclusive ela, falam que o suicídio ele gera uma marca no indivíduo. Essa marca tanto é no perispírito do indivíduo, que pode levar para outra encarnação. Por exemplo, uma pessoa que comete o suicídio se utilizando do enforcamento, ele poderia levar uma marca, um problema na sua cervical. Uma pessoa que deu um tiro na cabeça, ela poderia levar a um problema mental para a próxima encarnação. Enfim, tem vários
vários compromissos que a pessoa assume com aquele ato. E à medida que a pessoa comete um ato suicida, ela dá início a uma espécie de compulsão do indivíduo. Quem já cometeu o ato suicida tem propensão a cometer novamente na próxima encarnação. Isso significa que quem cometeu o suicídio uma vez vai cometer de novo? Não, porque a espiritualidade permite que nós tenhamos ferramentas para trabalhar com isso. A ideia é que a gente consiga superar. Isso nem sempre se dá. E a Sueli, ela vai trazer essa problemática e vai dizer que isso gera no indivíduo um comportamento psicótico. Por quê? Porque tem a questão íncita dos problemas anteriores que o levaram a suicídios nas vidas anteriores e o quadro obsessivo que se junta a esse, gerando ou aumentando, amplificando a psicose, utilizando aquele modus operandos que o Espírito explicou para a gente agora há pouco, utilizando as criações mentais do indivíduo. Não é raro a gente ouvir de pessoas que tentaram o suicídio e que não lograram êxito no suicídio e que contam que naquele momento perderam a razão de si, elas não eram elas mesmas, é como se não fossem elas naquele momento. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que passaram por essa situação e o relato é exatamente esse, não era eu naquele momento. É como se a partir de um determinado ponto a pessoa entrasse em crise e ali houvesse uma forma de autoanulação do indivíduo que pode culminar, inclusive, com um processo obsessivo e possessivo nestas circunstâncias, conforme a Sueli nos fala. Então, todavia, isso não significa que o espírito venha preparado ou destinado ao suicídio. Isso não é uma fatalidade. Em sua realidade profunda, crianças, jovens, homens e mulheres que se mataram estavam, em sua maioria, sob o domínio de espíritos malfazejos vingadores. Um outro tipo de psicose, bastante conhecida, é a esquizofrenia. A esquizofrenia, vocês devem lembrar que foi lançado um filme, já tem um bom tempo, do matemático John Nash, é um caso real, o filme foi traduzido como Mente Brilhante, e é um caso tão interessante ali, eles apresentam muito bem como é que funciona a esquizofrenia. Que a pessoa ela não percebe que tem esquizofrenia, a esposa não percebe que tem esquizofrenia, ele vê espíritos que ele diz que são amigos, inclusive o amigo de faculdade dele, mas que só num determinado momento da vida dele, anos depois, a esposa vai desconfiar porque ela nunca foi apresentada para esse amigo. Ele nunca pôde ir para o aniversário dos filhos, para o aniversário de casamento, para as festas de final de ano. E aí chega um momento que ela desconfia, que amigo é esse que ele tem, que nunca dá certo de conhecê-lo. A partir daí ela observa e percebe que existe alguma coisa errada com ele e se descobre então que ele tem a esquizofrenia. Esse é um filme muito interessante para a gente entender como que ela funciona. Aproximadamente 50% de todos os pacientes com esquizofrenia tentam o suicídio. 10% conseguem. O que leva a isso é a sensação de vazio absoluto, depressão, desejo de escapar à tortura mental e por ouvir vozes que ordenam que o paciente se mate. Os sintomas são alucinações visuais, ideias delirantes súbitas, posturas bizarras, perda dos limites do ego. O paciente crê que pode estar sendo controlado por alguma entidade externa ou que ele próprio controla o externo, exemplo, fazendo o sol nascer. O psicótico, ele realmente acredita nas coisas. Então, ele acredita que o sol nasce porque ele faz o sol nascer, por exemplo. Ele acredita que a emissora de TV persegue ele. Por algum motivo, ele colocou isso na cabeça. Ele acredita que está sendo perseguido pelo chefe, como o Wagner falou pra gente mais cedo. Então, tudo ele acha que é relacionado a ele. Isso fica bem claro no filme que eu citei para vocês. A sensação de perseguição e de conspiração é tão forte
que ele chega a tentar fugir, porque ele acredita que realmente ele está passando por essa situação. Então, a esquizofrenia consiste na redução do relacionamento interpessoal, essa é uma consequência, mergulho no mundo próprio de fantasias delirantes, características persecutórias, delírio de grandeza, isso que a gente acabou de falar. Sejam, portanto, quais forem os fatores que propiciam a instalação da esquizofrenia, no homem, o que desejamos é demonstrar que o espírito culpado é o responsável pela alienação, sendo as suas causas atuais consequências diretas ou não do próprio passado do indivíduo. Tudo bem, gente? Vamos ver um estudo de caso de psicose. Uma moça de 26 anos. Desde os 13 anos de idade, ela tinha a impressão que alguém a vigiava, que seguia os passos dela o tempo todo. Mesmo durante o banho, na hora de dormir, tudo que ela ia fazer na vida cotidiana dela, ela tinha a impressão que estava sendo seguida ou vigiada por alguém. Então ela não tinha sossego, ela não conseguia ficar em paz por conta dessa sensação. E isso foi tão intenso que a impedia de ter relacionamentos saudáveis com outras pessoas, inclusive de ter namorado. E essa era uma queixa da moça. Então, ela tinha a sensação de que alguém a torturava com alfinetes. E ela sentia essas dores, ela sentia realmente, ela acreditava que ela estava passando por essa situação. Teve acompanhamento espiritual por aproximadamente 2 anos. Verificou-se que realmente havia um quadro obsessivo no caso dessa moça. As entidades foram tratadas e se afastaram, e em seguida a moça conseguiu então uma recuperação. E a recuperação nesse caso foi total e ela conseguiu então arranjar um namorado, que era o desejo dela. Esse é um caso que seria tratado pela medicina simplesmente como uma esquizofrenia. Esse outro caso é bem interessante, gente. Um rapaz de 19 anos acreditava ser perseguido por uma famosa rede de TV, que o acompanhava por todo lado, tomando conta de seus atos e filmando tudo que fazia. Eu imagino que ele se sentia no Big Brother, né? Toda hora a vida dele estava exposta por conta da rede de TV que queria filmar a vida dele. Então ele falava com muita agitação, misturava ideias, já se percebeu-se só por aí que havia algum tipo de patologia. Chegou a dizer que tinha uma bomba no peito, prestes a explodir e que todos corriam perigo. Gente, a questão aqui é que ele realmente acreditava que ele tinha uma bomba no peito. E ele pedia para as pessoas se afastarem porque ele não queria machucar as pessoas. Houve um acompanhamento, um tratamento espiritual com relação a esse rapaz e foi informado pelos mentores da reunião mediúnica que foi feita de desobsessão para ele, que esse rapaz teria sido uma grande inteligência durante a Segunda Guerra Mundial. Ele teria tido uma grande inteligência naquele momento e ao invés de ele utilizar isso para o benefício dele e comum, ele utilizou para desenvolver técnicas de torturas. Então, o que ele tinha nada mais era do que delírios ligados ao que ele fazia naquela encarnação, que se refletia nesses pensamentos na vida atual. Inclusive, a perseguição, ter criado a ideia de que ele era uma bomba viva que poderia destruir todas as pessoas em volta dele. E uma vez caracterizado que não era obsessão, mas que era uma reminiscência, aí é necessário que faça todo um trabalho que a gente já imagina que não seja rápido, de autoconhecimento desse indivíduo para que ele consiga superar essa problemática. O autismo também é considerado uma psicose. Uma psicose. Ele é chamado de transtorno do espectro autista, porque o autismo ele tem uma grande faixa
de influência no indivíduo. Nós temos pessoas autistas com um quadro muito mínimo de autismo, que consegue conviver normalmente com as outras pessoas. E temos também casos de autismo muito grave, que a pessoa ela não consegue estar relacionada com ninguém. Ela vive um mundo completamente isolado do restante da humanidade. E existem vários transtornos que são tão semelhantes ao autismo que eles são caracterizados aqui dentro desse espectro autista. Então, se a gente tem que ter cuidado de pegar essas características e sair diagnosticando as pessoas, mais ainda com relação ao autismo, por conta do espectro de sintomas e patologias relacionadas ao autismo. Então, o autismo é uma desordem do desenvolvimento do funcionamento cerebral e do comportamento. Uma frase dessa fica até difícil com tanto mento junto, né, gente? Desordem do desenvolvimento, do funcionamento do cérebro e também do comportamento desse indivíduo, que acaba sendo uma consequência. Comprometimento grave da interação social e da linguagem verbal e não verbal desse indivíduo, ele fica isolado. Quem já teve a oportunidade de ver uma criança autista, ela tende a se isolar em sala de aula das outras crianças e ela fica fazendo movimentos ali. Às vezes é estralando as mãos, é batendo no chão, ou com um papel e caneta na mão. Percebe-se que o comportamento dessa criança ele é diferente das demais. Pode haver retardo mental ou não, pode ter um nível de QI bastante elevado. Há indivíduos que revelam capacidade prodigiosa para funções como memorização, cálculo, música, a despeito de conservarem as suas características autistas. Existem casos, né, inclusive de indivíduos que seriam chamados de gênios na ciência por conta do elevadíssimo nível de inteligência que esses autistas conseguem ter. E nós temos hoje autistas que conseguiram superar as suas limitações, que trabalham hoje nas mais diversas áreas, inclusive conseguindo se tornarem dirigentes de grandes organizações. Então, quem quiser conhecer mais sobre isso, a gente vai ver que hoje está tendo uma superação muito grande em termos de preconceito em relação ao autista. E uma outra coisa interessante em relação ao autista, gente, é que não há provas de que vacinação cause autismo nas crianças, tá? Existe um movimento internacional que tenta conectar a quantidade de autismos com algumas vacinas. Não existe nenhum tipo de prova que consiga relacionar isso, tá? E nós temos em alguns países o retorno de algumas doenças já que eram consideradas erradicadas por conta da ausência de vacinação que alguns pais estão se omitindo a ter em relação às suas crianças. Então, o autismo, nós fomos buscar lá no Chico, para a gente entender um pouco mais sobre isso. E o Chico, ele deu uma explicação, assim, bem interessante. É o caso que está no livro Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro. E ele diz o seguinte: Chico, o autismo é um caso muito sério. Os médiuns, por vezes, sofrem desse mal, porque vivem sintonizados com o mundo espiritual, desinteressando-se da Terra. O Chico vai dizer que o autismo acontece naquelas pessoas que não querem fazer parte desse mundo. Elas estão tão alheias a esse mundo que elas conseguem se isolar mentalmente. Seria uma explicação para casos de espíritos que não querem reencarnar. Eles se recusam a reencarnar e isso é tão forte que quando reencarnam desenvolvem o autismo. E o Chico continua: é preciso que alguma coisa nos prenda no mundo, porque se não tiver, né, o que vai acontecer? A gente perde a vontade de permanecer no corpo. Para quem conhece o plano espiritual, pode querer voltar antes do tempo. Veja bem, aí o Chico diz: o que me interessa na Terra? A não ser a faculdade mediúnica, nada mais. Dinheiro, eu só quero o necessário para sobreviver. Casa, eu não tenho o que fazer com mais de uma. Então,
eu procuro me interessar pelos meus gatos e cachorros. Quando um adoece ou morre, eu choro muito. Porque se eu não me ligar em alguma coisa, eu deixo vocês. Muito interessante essa fala do Chico. O autista ele está num mundo separado. Então, para alguém conseguir entrar nesse mundo, é bastante complexo. E o Chico ele fecha com essa frase aqui, gente. Muitos dos casos de suicídio têm suas raízes no autismo, como tem em vários outros transtornos. Porque a pessoa vai perdendo o interesse pela vida e inconscientemente deseja retornar à pátria espiritual. E para se libertar do corpo, que considera uma verdadeira prisão, força as portas de saída. Então isso não é algo consciente. Eu não quero e, portanto, eu vou embora e vou virar autista e vou criar um mundo separado da realidade. Isso é um processo inconsciente. E o desejo ele é tão forte que ele consegue desenvolver esse mecanismo mental do indivíduo. Lembrando, mais uma vez, que isso é uma psicose, e a psicose é caracterizada pela ruptura no processo mental do indivíduo. Houve uma ruptura naquele desenho que o Wagner fez pra gente, em algum daqueles pontos. O Alzheimer também é uma questão bastante interessante, porque o Alzheimer ele está muito presente hoje. E o Alzheimer, o Manuel Filomeno de Miranda e outros dizem que é muito mais provável que um caso de Alzheimer em uma família seja para trabalhar os familiares e não exatamente o espírito que tem Alzheimer nessa vida. Mas pode ser também, tá? Nós podemos ter os dois casos em um só. Então, portadores do mal de Alzheimer, padecendo de lamentável degeneração neuronal, em processo expiatório aflitivo para eles mesmos e para os familiares, nem sempre preparados para a injunção dolorosa. Isso é o clima que se instala, né? Incompreendido o processo degenerativo, a irritação e a revolta tomam conta da família que maltrata o enfermo, quando este necessita de mais carinho em face do processo irreversível. Sem dúvida, trata de um veículo expiatório para o paciente e o seu grupo familiar. Adversários desencarnados pioram o quadro, afligindo a vítima. Tormentosos processos de agressão espírito a espírito, em razão do paciente encontrar-se em parcial desdobramento pela impossibilidade de utilizar-se do cérebro, que o cérebro ele vai degenerando com o tempo e vai cada vez mais impedindo a sua perfeita utilização por esse ser que utiliza esse cérebro, pela impossibilidade de utilização desse cérebro. Então, alucinando-se pelo medo que alcança as vascas do terror. É um quadro bastante complexo. O indivíduo com Alzheimer, ele está naquele quadro de despersonalização. Um médium poderia enxergar ali dois indivíduos ao mesmo tempo, porque ele está vendo o corpo físico e o corpo espiritual deslocado, porque o cérebro ele não tem condições de dar atendimento a esse espírito. E aí o processo de obsessão encontra uma morada razoavelmente tranquila por conta dessa situação. Mas não é só isso, tá? O Alzheimer. Quadros de culpa podem levar também ao Alzheimer. Uma pessoa que quer tanto esquecer um fato da sua vida, um trauma, ela quer tanto esquecer algo, consciente ou não, que ela consegue fazer isso de verdade. Então ela gera um processo neuronal que vai fazer com que ela passe a ter sucessivas perdas de memória e a relação que trabalha isso no cérebro vai ficando cada vez mais prejudicada. Nós temos hoje alguns tratamentos que conseguem diminuir o avanço da doença, então quanto mais cedo isso for diagnosticado, melhor. E recentemente começaram a divulgar a possibilidade de um tratamento que gere inclusive a reversão do quadro. Vamos aguardar para ver se isso vai realmente acontecer. Os pacientes têm afetado inicialmente a memória, sofrem distúrbios cognitivos, especialmente aqueles que respondem pela fala, pela capacidade de concentração,
ampliando-se o desequilíbrio no raciocínio, na perda da orientação especial, na habilidade para calcular, enfim, os processos normais do cérebro começam a entrar em degeneração. O curioso nesse quadro, e aqui é bem interessante, é a hereditariedade, que a medicina trata o Alzheimer como um problema hereditário principalmente, que exerce um papel fundamental na sua manifestação, comprovando que esses pacientes são espíritos incursos em delitos idênticos e praticados juntos. Não lhe parece? Ele deixa a pergunta aqui pra gente. O indivíduo que precisa, vamos colocar nesse termo, que precisa passar por essa experiência de reeducação, ele vai encontrar um corpo propício, que vai ser dado pela hereditariedade, porque ele vem para resolver alguma situação com esses pais, muito provavelmente, ou com aqueles mais próximos que estarão vindo, com os filhos, enfim. Então, o caminho que é necessário se proporciona para que isso seja instalado. E a questão genética é muito interessante. Alguns espíritos nos informam que há uma predisposição genética para determinadas doenças no nosso organismo. Mas isso não significa que a gente vai ter aquela doença. Que existe algum gatilho que provavelmente é do espírito, moral, reminiscência de vida passada, que vai fazer com que esse determinado gene libere aquela patologia e ela vai se desenvolver naquele organismo. Geralmente foi acordado que esse grupo viria junto dentro desse quadro chamado de hereditário. Isso é saúde, tem 90% dos espíritos que não entendem isso aí. O interessante é que a medicina já está entrando nessa seara, porque eles falam que a maioria dos genes que foram catalogados no nosso organismo, eles estão inativos. A maioria deles estão inativos. Vai depender de como você leva a sua vida. Exatamente. O câncer estaria nesse quadro. Ele se desenvolve porque alguma coisa estimulou aquele gene para que ele acordasse. Exatamente. E várias doenças, elas vão estar dentro desse quadro. Então, gente, existem muitas outras patologias, tá? Muitas outras neuroses, muitas outras psicoses, que seria interessante a gente conhecer um pouco mais. Contudo, a gente não pretende fazer um tratado de psiquiatria com vocês. A ideia é deixá-los na curiosidade, para que cada um possa procurar mais e mais para a gente ir se capacitando aos poucos. Eu já tenho dito que na próxima encarnação eu vou fazer psiquiatria. Só na próxima. Não tem como não começar, né? Olha a gente aqui. Então, gente, o Evangelho segundo o Espiritismo deixa essa mensagem para nós. A calma e a resignação auridas de maneira... da maneira de considerar a vida terrestre, da confiança do futuro, que dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. O conhecimento que a doutrina espírita nos traz, vai auxiliar para que a gente tenha o foco no futuro. Pessoas com transtornos, com sintomas que nos indiquem alguma predisposição ao suicídio, são casos que a gente tem que trabalhar do ponto de vista do espírito imortal, para que esse indivíduo, que muito provavelmente perdeu a sua razão de viver, independentemente do que levou a isso, perdeu a esperança, né, chegou à desesperança, possa recuperar nele mesmo um foco, um ideal, para que ele consiga desenvolver nele as forças necessárias para superar qualquer desses quadros. E a gente espera que a partir desse compartilhamento singelo que nós fazemos nessa tarde de hoje, a gente consiga se sentir um pouco mais capacitados para perceber e pelo menos poder indicar para o indivíduo o tratamento específico para que ele saia desse quadro e a gente consiga diminuir
essa situação hoje tão grave de transtornos de uma forma geral e do suicídio. Então eu espero ter contribuído. Se alguém quiser fazer algum comentário, se alguém quiser fazer alguma pergunta, está aberto. Se o Wagner quiser complementar mais alguma coisa também, o pessoal da casa quiser contribuir, estamos aqui. E diga. No tratamento das regiões que o espírito cometeu o suicídio, no tratamento da casa espírita, isso. Pode focar no local da região, do pescoço, do coração, esse tratamento existe? O espírito não desejando a vontade de se curar, focando, não sabendo, mas ele focando, mentalizando a região que ele cometeu o suicídio. É tratamento melhor? Olha, amanhã a gente vai falar sobre as terapias que nós temos à disposição. A gente tem que trabalhar da perspectiva do espírito integral. Então, o processo de autoconhecimento, de consciência do ser enquanto espírito imortal, é que vai fazer esse processo, não necessariamente focar em regiões específicas. Essa não é a visão da doutrina espírita. A gente vai ter algumas terapêuticas que vão amenizar a situação para que o indivíduo ele possa, por exemplo, suspender aquela obsessão naquele momento, para que ele possa procurar um auxílio médico especializado, para que ele possa vir para o estudo, participar de forma mais ativa. Mas esse processo, ele é e vai ser um processo razoavelmente demorado, porque ele trata do próprio espírito que precisa ter consciência dele próprio. Então não adianta a gente querer focar em determinadas regiões onde ele possa ter cometido o ato de suicídio, se ele não tem a consciência completa dele enquanto ser espiritual. Recebe, com certeza. O André Luiz tinha o acompanhamento do problema gástrico dele. Esses casos são bem relatados na literatura. Memórias de um Suicida mostra muito como a terapia é feita direto sobre o perispírito do espírito que cometeu o suicídio. Gente, amanhã nós vamos continuar e nós vamos nos focar em dois assuntos. Nós vamos falar dos cuidados ao tratar do suicídio na casa espírita. Existe um manual para os profissionais da área de comunicação de como falar de suicídio, para evitar qualquer tipo de imagem de heroísmo em torno do suicídio, para que isso não cause uma ideia de contaminação. Exatamente. Nós vamos falar desse cuidado. E vamos falar do trabalho do monitor da área de estudo. Ele tem uma pessoa no grupo com determinadas características que podem indicar as zonas de perigo do suicídio, ou que já falou, eu tenho vontade de me matar. O que o monitor de estudo tem que fazer? Quais são os recursos que a casa espírita oferece e quais são os recursos que ele pode acionar fora da casa espírita para buscar auxílio. Amanhã nós nos encontramos de novo, 8h30. 8h30. Se Deus quiser, até o meio-dia. Ok, gente. Obrigada por hoje. Então, nós